Bom, então vamos lá, rapidão, revisar estequiometria. Nas aulas anteriores, a gente já tinha visto que a gente vai utilizar bastante essas relações, que N é o número de mol. Aqui a gente coloca massa sobre massa molar, número de átomos ou moléculas dividido por 6 vezes 10 a 23, que isso aqui também vai ser igual a V sobre o volume molar, né? E a gente sabe que na CNTP, o volume molar vai valer 22,4 litros, bem? Se tiver em qualquer outra situação, qualquer pressão e temperatura diferente de 22 da CNTP, você vai calcular o volume molar como sendo a constante dos gases vezes a temperatura dividida pela pressão, tá? Lembrando que essa temperatura está em Kelvin. Uma revisão rápida aqui sobre a aplicação do método. A partir de 36 gramas de hidrogênio, calcule o volume de amônia NH3 produzido na CNTP. Então a reação, gente, é essa daqui, ó, H2 mais N2 produzindo NH3, beleza? Então aqui tu pode colocar 3, aqui tu vai colocar 1, aqui tu vai colocar 2, beleza? Então lembra sempre de trabalhar com os relacionados, né, como a gente já viu. Quem está sendo relacionado aqui é o gás hidrogênio com 36 gramas e a amônia que ele está querendo o volume, né? Então vamos lá. A gente sabe que tem que seguir aqueles procedimentos, por exemplo, 3H2 para 2NH3, né? Então agora você circula aqui o coeficiente dele, o coeficiente do outro, e a gente sabe que o maior vai ficar do lado esquerdo e o menor do lado direito. Então, N do H2 vai ser igual a 3 sobre 2 vezes o N de quem? Aí o que acontece? Para o H2 ele está falando o quê? Está falando de massa, né? Então a gente vai usar massa do hidrogênio sobre a massa molar do hidrogênio vai ser igual a 3 sobre 2 vezes. Para o NH3 ele está trabalhando com volume, então a gente vai escolher V sobre o volume molar, beleza? E aí você termina a questão. A ideia é ser uma revisão rápida só para deixar aí quietinho. Questões que trabalham, por exemplo, com excesso limitante. Vamos perceber. Gente, quando a questão trouxer a quantidade de 2 ou mais reagentes, antes de você calcular qualquer coisa que se refira a produtos, você tem que verificar se há excesso de algum dos reagentes, tá? Então a gente vai pegar esse exemplo aqui de baixo para utilizar, para a gente verificar, fazer uma revisão sobre a questão do excesso limitante. Então, dá para observar, por exemplo, que a partir de 3,6 vezes 10 a 24 moléculas de H2 e 42 gramas de N2, calcule o volume de NH3 formado na CNTP. Então a reação aqui, gente, é a mesma. Ó. H2 mais N2 formando o quê? NH3. Do mesmo jeito, 3 para 1 para 2, tá? Então, novamente, se ele deu a quantidade de 2 ou mais reagentes, sempre verificar primeiro se tem alguém em excesso. Então, no caso, ó, foi fornecido 3,6 vezes 10 a 24 moléculas de quem? De H2 e 42 gramas de quem? De N2. Então, dá para perceber que eu tenho informação sobre o H2 e sobre o N2. E aí, o que a gente faz, Vendo? O primeiro passo é sempre calcular o número de mol dos caras. Então, vamos lá. O N do H2 vai ser igual. Para o H2, ele está trabalhando com moléculas. Então, a gente vai usar aquela relaçãozinha lá, ó, essa daqui. Número de moléculas sobre 6 vezes 10 a 23. Então, vai ficar 3,6 vezes 10 a 24 dividido por 6 vezes 10 a 23. Que isso aqui é a mesma coisa que 36 vezes 10 a 24. Sobre 6 vezes 10 a 23, isso aqui vai dar quanto? 6 mol, beleza? Tranquilo. Agora bora calcular o N do N2 aqui. Tá, o N do N2, para o N2 foi dado o quê? 42 gramas, né? E aqui o que vai acontecer? Ó, foi dado 42 gramas. E aí, como foi dado 42 gramas, você vai observar o seguinte. A gente vai pegar a massa sobre massa molar, vai ficar 42 sobre 28, porque cada nitrogênio são 14 gramas por mol. E aí, como são 2, fica 28. Isso aqui vai dar 1,5 mol. Beleza, esse é o primeiro passo, tá, gente? O segundo passo é fazer a multiplicação cruzada. Como é que funciona? Você vai pegar aqui os reagentes, vai escrever aqui, ó, 3H2 para 1N2. E aí a gente vai botar na primeira linha a proporção do balanceamento, tipo 3 mol para 1 mol, certo? Ó, você pega 3 e 1. Na segunda linha, você pega o que você achou na questão. Por exemplo, para o H2 a gente não achou 6, então aqui você vem e bota 6 mol. Para o N2 a gente achou o quê? 1,5. Então você vai tacar 1,5 aqui, ó. 1,5 mol. Beleza. O que a gente vai fazer? Agora a multiplicação cruzada. 3 vezes 1,5 dá 4,5. 1 vezes 6 dá quanto? 6, né?
Tá, o que a gente consegue observar? Que 6 e 4,5 são números diferentes. E aí, no caso, esse 6 aqui, por ser maior que o 4,5, indica que o hidrogênio está em excesso. Então, o H2 está em excesso. Então, o N2 é como se fosse o nosso reagente limitante. Reagente limitante. Beleza? E aí, o que vai acontecer então? Quando você quer encontrar alguma informação sobre o produto, uma vez que você já verificou quem está em excesso, quem que é o limitante, a questão está pedindo o volume de NH3, que é o produto. Está aqui o NH3. Você esquece o cara que está em excesso, tá? Você não pode usar o H2, você vai usar o N2, que é o limitante. E aí, então, vamos lá. 1 N2 para 2 NH3. Aí já entra o nosso método. N do NH3 vai ser igual a 2 sobre 1 do N de quem? Do N2. O que acontece? Para o NH3 eu quero volume, então a gente vai lá e joga. V sobre o volume molar vai ser igual a 2 sobre 1 vezes. Olha a vantagem, eu já tenho o N do N2, eu já calculei na questão. Quanto foi que deu o N do N2? 1,5. E aí, gente, vocês terminam, tá? Não vai perder muito tempo. Aqui eu coloquei no passo seguinte, pureza, rendimento e reações em etapas, tá? Vamos lá, eu coloquei aqui as relações e reações em etapas, por exemplo, aqui você tem a etapa 1 e a etapa 2, hipoteticamente. O que vai acontecer então? Quando você tiver reações que ocorrem em etapas, cara, meu dedo tá muito sujo com tinta de pincel, foda. Quando você tem reações que ocorrem em etapas, o que vai acontecer? Você vai focar em um carinha que aparece na primeira etapa aqui, por exemplo, como produto, e na etapa seguinte ele aparece como reagente. E aí a ideia é tu cancelar esses caras. E aí é só tu ver quais são os coeficientes nas duas etapas. Por exemplo, aqui ele está com 1 e aqui ele está com 2. O que você vai fazer então? Você vai multiplicar a equação de cima por 2, para ficar tipo 2 MnO2 mais 2C mais 1O2, 2MnO mais 2 CO2, tá? E aí é de baixo, 2MnO mais C, 2Mn mais CO2. E aí o que a gente faz, ó? Você vai pegar e observar que o MnO está aqui como produto, está aqui como reagente, só que agora eles estão com coeficientes iguais. Aí você, ó, cancela e vai ficar simplesmente 2MnO2 mais 2C mais C, fica mais 3C, mais O2, produzindo 2Mn mais 3CO2, tá? Então, essa daqui, gente, é como se fosse a nossa equação global. É a partir dela que você resolve o que a questão está te pedindo, beleza? Acabou cortando, hein? Vacilo. Então, enfim. Aqui eu peguei uma reação que ela ocorre em mais, essa é como se aqui fosse o enunciado, beleza? Imagina que ele te deu essas 3 etapas e aí a gente quer achar a equação global. Então, presta atenção, ó, esse SO2 ele aparece como produto aqui, e aqui ele aparece como reagente. Só que ele aparece como reagente com coeficiente 2, e aqui ele está com coeficiente 1. Então, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar essa por 2, para poder, ó, cancelar esse cara com esse. Outra coisa, o SO3 que aparece aqui como produto, ele aparece como reagente na etapa seguinte. E aqui ele está com coeficiente 2 e aqui ele está com coeficiente 1. Então, eu vou multiplicar essa daqui por 2. Já multiplicando, ó, vezes 2, vai ficar 2S mais 2O2, formando 2SO2. 2SO2 mais O2, 2SO3, enfim. Aí, o que a gente faz aqui, ó, dá aquela somada. Cancela, 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 cancela. Então, vai ficar tipo 2S mais 2O2 mais 3O2, perdão. 3O2, ó, porque 2 mais 1, mais 2H2O para formar um H2SO4, beleza? Então, não, perdão, esqueci de multiplicar por 2 aqui, 2H2SO4. E aí seria a equação global, e daí tu ia desenrolar, beleza? Sobre pureza e rendimento, gente, lembre-se que o que vai acontecer, ó? Eu já vou pegar aqui, peguem esse modelozinho aqui, ó, essa questão, aí a gente já vai fazer a próxima, essa aqui desse enunciado, que vocês têm a lista aí bem rápida para fazer uma revisão, ó. Ele vai falar aqui do manganês e não sei o que e tal, e aí o que vai acontecer? A equação global, então só para não perder tempo, vocês têm na lista de vocês aí, a equação global ficou sendo 2MnO2 mais 3C mais O2, produzindo 2Mn
mais 3 CO2, certo? Deixa eu só conferir que foi isso aqui. Foi, perfeito. Tá, na questão, ele fala que a pirolusita, certo? No caso, que é o MnO2, então essa daqui é a pirolusita, tá? Pirolusita. Ela vai ter uma pureza de 60%, beleza? E aí, o que acontece? Essa aqui é a nossa equação global. E aí a gente está produzindo minério manganês, que no caso aqui vai ser manganês metálico, no caso, que vai ter um rendimento, por exemplo, o rendimento da reação aqui está sendo dado como sendo... Eu troquei, a pureza, que é 43,5%, e o rendimento está sendo dado como 60%, tá? E na questão ele fala que a gente está utilizando 8 toneladas de pirolusita. 8 toneladas. E aí, gente, o que a gente vai fazer? Ó? Só para lembrar, a questão está relacionando a pirolusita com o manganês, então a gente já coloca aqui, segue o padrão 2MnO2 para 2Mn. Então eu posso afirmar que MnO2 vai ser igual ao N de quem? Do Mn, tá? Então o que vai acontecer? Para as questões, a questão estava pedindo massa, estava trabalhando com massa dos dois lados, e aí a pureza ela sempre vai aparecer do lado do reagente, multiplicando, então é como se eu tivesse P vezes M, N do MnO2, que vai ser o N do Mn vezes 1 sobre R, tá? Só uma revisão aqui, você vai lembrar como é que você vai fazer. E aí, desenrola, por exemplo, ficaria 43,5 sobre 100 vezes 8 vezes 10 a 6, para você botar em toneladas aqui, dividido pela massa molar desse minério aí, que eu não estou lembrado agora quanto que é, vai ser igual ao N desse cara aqui, que vai ser a massa que eu estou buscando, sobre a massa molar dele, que eu também não sei, vou chamar isso aqui MA, isso aqui de MB, vezes 1 sobre o rendimento, que seria 60 sobre 100. E aí daí você resolve, tá? Sempre atento às continhas.